Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Ricardo Magalhães e eu quero compartilhar alguns temas com vocês hoje. Se você puder, dê um joinha aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo e leve essa mensagem a outras famílias, a outras pessoas. Eu queria partilhar o meu testemunho com vocês. Eu fui usuário de drogas durante muitos anos e nunca consegui parar e eu nem sabia o que eu usava. Em determinado momento, eu cheguei a um programa espiritual chamado Narcóticos Anônimos. Um programa espiritual de 12 passos. E eu me ingressei a essa irmandade, essa sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres, cuja droga se tornou um problema maior. E ali eu aprendi quem era um adicto. E adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida se tornou controlada pela droga. Eu aprendi que a adicção é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas da minha vida. E essa doença, ela é progressiva, incurável e fatal. É uma doença que sempre termina da mesma maneira, instituição, cadeia ou morte. Eu não entendia, eu achava que eu era um mau caráter. Eu pensava que eu era um homem sem futuro, né? Porque eu vivia drogando os meus sentimentos. Eu não sabia sentir nada. Eu não ficava feliz, eu ficava eufórico. Eu não ficava triste, eu me deprimia. Se chovia, eu usava droga. Se desse sol, eu usava droga. Se o meu time ganhava, eu usava droga. Se perdia, eu usava droga também. Na verdade, eu usava para viver e vivia para usar. E comecei a perceber com a frequência de sala, com a prática da literatura de Narcóticos Anônimos, eu comecei a entender como se desdobrava a doença da adicção. Né? E comecei a frequentar essa irmandade sem fim lucrativo de homens e mulheres. Partilhando ali o meu sentimento, a partir da minha experiência, e numa energia de empatia, de identificação, eu comecei a entender o processo que eu vivia. Ali foram sugeridos alguns passos e eu comecei a frequentar e a praticar o primeiro passo. Aprendi que o primeiro passo é o passo da admissão. Ele vai dizer, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Né? Eu admiti que era impotente perante a doença depois de estudar sobre a doença. E demorei a admitir que eu perdi o governo da minha vida, porque eu era um homem egocêntrico, arrogante, né? Achava que tinha um controle de tudo. Muito tempo eu achava que eu tinha um controle, falando que quando eu quisesse parar, eu parava. Na verdade, eu estava sem controle algum. Olhando hoje para meu passado, eu posso perceber que eu realmente estava derrotado. Foi muito bom saber que a minha derrota total foi exatamente o alicerce da minha recuperação. Eu encontrei com a minha dor. A dor, ela me levou ao meu poder superior, que tem aliviado a minha obsessão, não só pelo uso de droga, minha obsessão pelo ressentimento, pela raiva, pelo medo. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o meu passado. Eu não conseguia perdoar nem me perdoar. Eu tinha muita raiva do presente que eu vivia, derrotado, perdendo a minha empresa, perdendo o meu trabalho, perdendo a minha honra, a minha dignidade, devido ao uso de qualquer substância que alterasse a minha mente e alterasse o meu humor. Eu fui muito ajudado pelos companheiros da sala, pelo meu padrinho e principalmente pela prática de passos. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu sou terapeuta, eu trabalho com esse programa maravilhoso de 12 Passos e muitas pessoas não entendem o que é adicção, não sabem o que é a adicção. E eu gostaria de começar a vir a esse canal e poder explanar a minha experiência para vocês. Não foi fácil, não foi do dia para o outro. Eu levei 32 anos no uso, estou há 6 anos, 8 meses e 15 dias. Nunca tive uma recaída, só por hoje. Porque eu continuo repetindo, fazendo as coisas do meu primeiro passo. Eu continuo fortalecendo a minha gratidão, eu continuo trabalhando passo, eu continuo ligando para o meu padrinho, eu continuo indo à sala, eu continuo lembrando de onde o meu poder superior me tirou. E eu estou em crescimento espiritual com Deus da minha compreensão. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Então essa admissão perante a minha falta de poder
em relação à doença, essa admissão da minha impotência perante o governo da minha vida me levou a me render. Eu admiti essa rendição, mas eu aprendi que a rendição é apenas a base da minha impotência. Eu aprendi que se eu usar, eu perco. Mas eu não fiquei só nisso. Eu aceitei a minha realidade. E a aceitação me foi ensinado que é fazer profundas mudanças internas com crescente sentimento de esperança. Porque não basta se render, não basta entender que eu perdi para a droga e para o álcool. Não dá para apenas entender que eu perdi o governo da vida. Isso era claro para mim. E eu continuava a usar. Mas em Narcóticos Anônimos, eu aprendi não só a me render, mas a aceitar isso e começar a ter uma ação criativa. Ou seja, eu comecei a mudar. Eu comecei a me contrariar. Eu comecei a não mais fazer do meu jeito. Eu comecei a ouvir o outro. Eu comecei a partilhar meus verdadeiros sentimentos. Eu deixei de ser anão do meu temor. Eu comecei a parar de buscar a aprovação do outro. Eu comecei a ser amigo da literatura. Não apenas ler, mas responder passos, né? Tem questionários do Guia dos Passos. Eu comecei a me envolver e aí eu comecei a me desenvolver. Entrei no segundo passo e passei por um processo de vir a acreditar no poder maior do que eu, que poderia me ajudar a deter essa doença. Uma doença que se comporta de maneiras antissociais. E ela preencheu o vazio que me deixou quando eu parei de usar droga. Porque tudo que eu fazia era em relação ao uso de droga. E eu aprendi que a droga era só a cereja do bolo. Os meus comportamentos, os meus defeitos de caráter, todos eles originados do triângulo da autoobsessão, ressentimento do passado, raiva do presente, medo do futuro, determinavam meus comportamentos. Eu nutria, eu alimentava um padrão de comportamento que vinha de um padrão de pensamento destrutivo, negativo, e eu não sabia como mudar isso. Eu não sabia como identificar um sentimento de raiva, eu não sabia que a raiva era minha. Eu tinha que identificar, traduzir e transformar. E eu aprendi que eu poderia transformar a minha raiva trabalhando essa raiva, para que ela não virasse revolta. Eu aprendi a mudar meu sentimento, mudando o meu padrão de pensamento. Isso não foi tarefa fácil, não foi da noite para o dia, mas tem funcionado para mim. E tem funcionado para milhares de pessoas. Um camarada que usou 32 anos, conseguir ficar limpo, sem nenhuma recaída, 6 anos, 8 meses e 15 dias, não é qualquer coisa. Então, para mim, que o meu normal é usar, eu estou no meu anormal, eu estou no meu modo contrário, sabe? E vontade se dá e passa. Eu já tive vontade de usar, mas passou. Eu trabalhei com meu padrinho, eu trabalhei os passos, eu pedi ajuda, eu partilhei aquele sentimento desorganizado. Eu aprendi, me ensinaram que eu tenho um problema fisiológico da minha amígdala cerebral, sede das minhas emoções, dos meus sentimentos. E aí eu comecei a não absorver tanto. Eu era como Bob Esponja, eu assimilava tudo, eu me afetava com o comportamento do outro. E eu não dormia, né? Aliás, eu dormia com aquele camarada, com aquela situação, eu almoçava com aquilo, eu tomava banho com aquilo, eu não sabia elaborar muito bem. Bom, agora hoje uma coisa acontece, uma situação acontece, alguém me xinga ou decepciona, eu posso dizer, é só o outro. Eu não preciso mais absorver tudo. Eu aprendi que só pisa em mim se eu deitar. Eu não preciso me drogar para passear, para trabalhar, para dormir ou para acordar. Então, eu me sinto liberto. Mas isso não me dá a liberdade de fazer o que eu quero. Não, eu faço o que eu devo. Muitos anos eu vivi pensando que eu podia fazer o que eu queria. Isso é imaturidade. E eu aprendi também com a vivência do programa que imaturidade é a chave da rebeldia, né? Sob uma ética anarquista. Eu achava que eu estava no controle do mundo e de todos. Eu tinha razão. A minha palavra era a melhor. Só para mim, né? Eu não conseguia ouvir ninguém. E a minha família me internou. E eu fiquei 3 anos e meio internado, sem nenhuma visita nem telefonema. E foi muito bom para mim. Como é que um camarada que se droga há 32 anos quer fazer uma recuperação de 30 dias? Então eu sou muito grato à minha família, que teve o amor e a coragem de me trancar. Algumas pessoas falam que não é necessário internação compulsória. Bom, para mim salvou minha vida.
Eu poderia sair daquela internação chateado, raivoso, ressentido, querendo, sabe, fazer isso e aquilo. Não. Eu me lembro quando eu cheguei na casa dos meus familiares, eu me ajoelhei no chão e eu agradeci a Deus. Ajoelhei perante o meu Deus e disse: você salvar a minha vida. Porque eu não conseguia entender nem mais quem eu era. Eu nunca me conheci. Na verdade, eu tinha uma autoaversão muito grande. Deus seja louvado. Eu tinha uma autoaversão muito grande. Eu não sabia quem eu era. Eu não falava de mim que eu tinha medo de ser rejeitado. Hoje, graças a Deus, tratado e em tratamento, eu consigo olhar para mim e agradecer o meu poder superior, pela pessoa que eu estou me tornando. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e eu não posso manter o que tem se eu não partilhar. Então, o propósito desse canal é, de maneira simples, é levar a mensagem, é partilhar com você que está no uso, ou com essa família que tem um ente querido no uso, que tem saída. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Não é Covid não fiquem afetados. Mas eu queria partilhar essa mensagem e dizer que há saída sim. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, é uma entidade, é uma sociedade, é uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres, e eles partilham as suas experiências. Nós nos reunimos regularmente e levamos a nossa mensagem de força, de fé e de esperança. Se você puder, dá um joinha, compartilhar esse vídeo, leve aos seus familiares, aos seus vizinhos. Precisamos fazer essa mensagem viralizar. Talvez o poder superior possa alcançar alguém ainda esta tarde. Talvez alguém que ao escutar essa mensagem não precisa falecer hoje, não precisa se matar. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.